família. Estou animado por estar com vocês novamente hoje. Vou fazer outro vídeo reativo, mas neste vídeo eu vou apontar que não existe essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. E eu sei que esse é um assunto polêmico para muitas pessoas, elas ficam realmente irritadas com isso, porque há muitos crentes por aí que acreditam que existe essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. E temos um grupo de pessoas que não acredita que existe essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. E as pessoas estavam me perguntando, você sabe, por causa das coisas que eu vi quando passei pela tribulação, que pessoas, cristãos, por milhares, estavam vivendo um estilo de vida comprometedores e estavam irritados, porque não foram informados da verdade. Então, o Senhor me disse para contar a vocês toda a verdade. E assim eu trouxe um veterano, eu trouxe John Kilpatrick. Você sabe, aqui tivemos o avivamento de Pensacola, na Flórida, e durou por um tempo lá. E a glória de Deus se manifestou de uma maneira que não vimos em décadas. Então ele é um pregador da AG, das Assembleias de Deus, e um homem incrível de Deus, na minha opinião, que conhece a palavra. Então eu trouxe este sermão aqui porque ele pode te contar todas as escrituras que se alinham com isso. Não existe essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Ok, vamos começar. E Timóteo diz, não, esses são os últimos dias, tempos perigosos virão. Então Mateus fala sobre os endemoniados. Quando Jesus chegou ao outro lado do país dos Gerasenos, encontrou 2 homens endemoniados saindo dos túmulos, extremamente ferozes, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. Perigoso significa feroz. Perigoso é interpretado na sua Bíblia como feroz, feroz, vezes. Agora, eu quero que você olhe para isso rapidamente, e eu não vou levar muito tempo com isso, mas eu só preciso que você ouça isso. É tão importante. Especialmente vocês que estão assistindo pela transmissão ao vivo e pelo God TV, eu quero que você ouça isso. Ok? Há algumas coisas que vão acontecer que você não vai conseguir mudar isso por oração, ou por súplicas, ou por qualquer outra atividade. Aqui está o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 1-5. Saiba disso, disse Paulo. Este é Paulo, meu cônjuge, Paulo escrevendo. Ele disse, saiba disso, olhe para essas 3 palavras, mas saiba disso. O que ele está dizendo é quando ele diz, mas saiba disso, ele não disse. Mas considere isso, ele disse, saiba disso. Nos últimos dias, tempos perigosos e ferozes virão, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, fanfarrões, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes, todas essas coisas. Paulo disse, primeiro de tudo, saiba disso. Ele menciona 18 coisas aqui, e eu não tenho tempo para passar por essas 18 coisas, mas eu quero mostrar a você como ele começa e como ele termina. Ele disse, há aproximadamente 18 coisas morais e malignas dos homens. E ele começa falando sobre o que os homens amam e termina falando sobre o que os homens amam. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro. Mas então, ao final, orgulhosos, blasfemadores, antes de terminar, dizendo amantes do prazer em vez de amantes de Deus. Mas agora eu quero que você preste atenção no verso 5. Eu quero que todos prestem atenção no verso 5, ok? 2 Timóteo 3, 5. A forma de piedade, mas negando o poder desses, afaste-se. Agora, por favor, entenda que eu sou um homem de graça. Eu entendo a graça e prego a graça, e eu amo a graça, e eu acredito na misericórdia de Deus. Mas Paulo lista 18 coisas, e as 18 coisas que ele lista não estão acontecendo no mundo. Está acontecendo na igreja. Veja, vem aqui. Essas coisas estão acontecendo na igreja, porque Paulo escreveria para um monte de pecadores e diria que tem uma forma de piedade. Você sabe que os pecadores não têm uma forma de piedade, certo? Ele está escrevendo para cristãos, ele está escrevendo para pessoas que nasceram de novo. Eu te disse, Pedro, e outros eram ministros e apóstolos para os judeus, mas Paulo era o apóstolo para os gentios. E as próprias pessoas para as quais Paulo se tornou apóstolo entre os gentios eram pessoas que saíram de pecados profundos, eles saíram da idolatria, eles saíram de todo tipo de imoralidade sexual, eles saíram de todo tipo de perversão, e assim eles foram salvos. Paulo era o apóstolo enviado a eles,
E ele era um mentor e instrutor para eles. E ele estava dizendo a eles, agora que vocês foram salvos, vocês têm que se afastar dessas coisas. Mas muitos deles, depois que foram salvos, não mostraram tanta mudança. Eles receberam perdão, mas eles começaram a se envolver de novo com aquilo de que Deus os salvou. Sim, isso mesmo. Agora, escute o que diz. Ele disse que nos últimos dias haverá amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemadores. Essa será a da aparência. Ingratos, ímpios. Bem, você sabe como são os pecadores. Eles são ingratos e ímpios. Ingratos, difamadores, sem autocontrole, brutais desprezadores do bem, traidores, obstinados, orgulhosos amantes do prazer, em vez de amantes de Deus, tendo uma aparência de piedade. E veja, isso mostra bem aí que ele está falando com cristãos. Agora ele está dizendo, veja, o que ele está dizendo no verso 1, essa é a chave toda bem aqui. Ele disse, mas saiba disso nos últimos dias. Ok. Quando estamos vivendo os últimos dias, nos últimos dias, então os escritos de Paulo são tão atuais. Agora, quanto podem ser? Porque é exatamente isso que vemos acontecendo na casa de Deus, certo? E eles têm uma aparência de piedade, têm uma forma de religião, assinaram um cartão de membro na igreja, eles apertaram a mão do pregador, mas vivem como o diabo. Veja, agora, deixe-me apressar. Então começa e termina com o que as pessoas amam. As pessoas amam a si mesmas, e a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas amariam a si mesmas. Eles vão amar o dinheiro, eles vão estar apaixonados pelo dinheiro, e eles vão estar apaixonados pelo prazer. Agora, por que menciona essas três coisas? Porque, em primeiro lugar, se você ama a si mesmo, você vai cuidar de si mesmo, e para cuidar de si mesmo, você precisa de muito dinheiro. E se você tem muito dinheiro, o dinheiro é o que compra prazer. O dinheiro não pode comprar paz e alegria, mas o dinheiro pode comprar prazer, e o dinheiro pode comprar prostitutas, e o dinheiro pode comprar todas as pequenas coisas que você gosta e que te fazem feliz. Então, todos esses sinais que Paulo deu são de uma geração de cristãos egocêntricos nos últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias, no último dia. Este é um grupo de cristãos egocêntricos. Você está nos últimos dias agora. Eu preciso cobrir isso rápido. Agora, eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você me ouça com atenção. Essa é difícil. Ok, vamos lá. Há uma diferença entre entrar no reino e herdar o reino. E a Bíblia fala que através de muitas tribulações, etc., nós entramos no reino. Então essa é a experiência de nascer de novo. Você entra no reino. E quando você entra no reino, a porta é a salvação. A porta para o reino de Deus é a salvação. O que acontece com muitas pessoas é que quando elas entram pela porta da salvação no reino, eles estacionam bem ali e fazem a cama bem ali. Assim, eles podem brincar um pouco no reino e brincar um pouco no mundo também. Sim, nunca um compromisso total. Nunca um compromisso total. Apenas brincar aqui e ali. Certo. Agora, eu acho que já deixei isso bem claro. Estou tendo que pular por todos os tipos de anotações para conseguir fazer isso. Mas deixe-me falar sobre o reino da herança. Agora, quando eu te der essas escrituras, você vai pensar que eu cometi um erro. E você vai pensar, bem, o pastor Paulo estava escrevendo para pecadores. Ele estava escrevendo para a igreja. Sabe por quê? Porque ele está escrevendo epístolas. Você não escreve epístolas para pecadores? Ok. Você não escreve epístolas para pecadores? Você escreve para a igreja. Você está escrevendo para a igreja. Eu quero te mostrar 3 passagens das Escrituras, Gálatas e Efésios. São 3. Quando você vê isso, você vai pensar, não, pastor, você está errado. Ele está escrevendo para os pecadores. Só quero que você coloque um freio na sua boca até criticar. E apenas espere pela sua crítica até me ouvir. Vamos olhar isso juntos. Aqui vamos nós. Paulo disse, em 1 Coríntios 6, VNVI, ele diz, ou você não sabe que o que ele está dizendo está errado. Ele diz,
Você não sabe que o que ele está dizendo é que você não sabe disso. Os malfeitores não herdarão, tem uma palavra, herdar. Todo mundo olhe para isso comigo de novo, diga a palavra comigo, herdar. Agora diga a palavra herdar, herdar. Diga de novo, herdar, herdar. Bem-vindo, herdar, herdar. O pastor Paulo disse, você não sabe que os malfeitores não herdarão. Isso significa na vida após a morte, quando você morrer. Ele disse, não se deixe enganar. Well, por que ele escreveria uma coisa dessas para pecadores? Sim, isso não faria sentido. Ele está dizendo aos cristãos, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Agora, veja isso. Deixe-me te dar toda a passagem. Isso é um pouco chocante quando eu for ler, mas eu quero que você me ouça. É uma imagem perfeita da igreja de hoje. Certo? Igreja Tempo. Você não percebe, ele disse. Você percebe que aqueles que fazem o mal não herdarão o reino de Deus. Vamos parar bem aqui. Tire da tela só por 1 minuto. Olhe para isso enquanto me preparo para ler para você novamente. Apenas deixe isso absorver para que possamos seguir em frente juntos. E digerir isso juntos, ele disse, aqueles que fazem o mal não herdarão o reino de Deus. Herdar, 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 herdar. Não se enganem, não se enganem. Você está deixando algum pregador te enrolar. Você deixou algum pregador pregar para você. Uma vez salvo, sempre salvo. Você deixou algum pregador pregar para você que a graça te salva, de qualquer forma. Então tudo vai ficar bem. Peço desculpas, senhoras e senhores. Estou citando o apóstolo Paulo. Eu não estou citando o pastor fulano de tal do mundo de hoje. No mundo de hoje, o evangelho foi tão diluído e é tão enganoso que as pessoas não sabem mais no que acreditar. Certo? Mas uma coisa que eu quero te dizer é esta. Eu não vou enganar ninguém intencionalmente. Eu não vou te colocar sob um fardo. Eu não vou te colocar sob condenação. Mas eu vou te dizer a verdade. Vamos lá. Você não percebe que aqueles que fazem o mal não herdarão o reino? Não se enganem. Aqueles que se entregam ao pecado sexual, aqueles que adoram ídolos e cometem adultério, são prostitutas, praticam homossexualidade, são ladrões, são pessoas gananciosas, são bêbados, são abusivos, são pessoas mesquinhas. Nenhum desses herdará o reino. Agora, o que isso significa? Significa que eles entraram pela porta e eles entraram, mas depois de entrar, eles viveram uma vida tão errada e a vida deles se deteriorou em tal pecado que Paulo disse que nem deveria ser mencionado entre a família da fé, certo? Mas agora ele disse, eles não podem herdar o reino. Eu vou ler isso para você mais uma vez. Eu não posso deixar de ler isso. Aqueles que fazem o mal não herdarão o reino. Não se enganem, aqueles entregam-se ao pecado sexual, adoram ídolos, cometem adultério, são prostitutas, praticam homossexualidade, são ladrões, gananciosos, bêbados, abusivos, mesquinhos. Nenhum desses herdará o reino. Alguns de vocês já foram assim. Isso é, veja, Paulo escrevendo para a igreja. Agora, você entende que alguns de vocês eram assim. Me ajudem agora. Eu disse, ele está escrevendo para o povo de Deus. É uma epístola. Isso não é uma avaliação do mundo, é uma avaliação da igreja. Sim. E ele disse, alguns de vocês já foram assim, Paulo disse. Mas agora vocês estão limpos. Ele está dizendo a eles, nem todo mundo é assim, mas alguns de vocês já foram assim. Agora vocês estão limpos. E ele disse, agora vocês sabem, Deus limpou vocês e vocês foram feitos santos e estão em paz com Deus, invocando o nome de Jesus Cristo e pelo Espírito. Então ele disse, vocês entraram no reino, mas muitos não podem herdar o reino por causa do seu estilo de vida. Aí está. E disse, aqueles que fazem o mal não herdarão o reino. Então ele está escrevendo um resumo e uma epístola para cristãos de todas as vertentes e todas as crenças. E esta é uma escritura de repreensão, é uma epístola de repreensão. Aqueles que não precisam ser repreendidos não serão repreendidos por isso. Eles dirão, estou limpo e estou lavado. Mas eles também estão olhando ao redor e vendo todo esse comportamento acontecendo na igreja.
E eles estão dizendo, graças a Deus, Paulo abordou isso. Eu gostaria que em nosso tempo tivéssemos pregadores que abordassem isso hoje. Sim. Alguém pode gritar. Amém, amém. Ok, eu preciso me apressar. Segundo a Escritura, Gálatas capítulo 5, verso 19. Ok, aqui está mais um. As obras da carne são óbvias. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, todas essas coisas, inveja, embriaguez. Herança, não herdarão o quê? Herdar. Aqueles que vivem assim nas obras da carne. Agora você sabe, assim como eu, que Paulo não estaria certo. Certo? Certo. Na carne, Certo. sim, estamos fazendo essas coisas. Isso é só para pecadores. Ele está se dirigindo aos cristãos, certo? Eu disse. Ele está se dirigindo à casa da fé, sim, e ele está dizendo: se você fizer essas coisas, não herdará o reino. Aí está. Quando você morre, você pode ter tido uma entrada, mas quando você morre, não herdará o reino. Você não vai para o céu. E eu vou ser honesto com você e te dizer, é como eu disse há um tempo atrás, e eu quero ser enfático sobre isso. Eu não estou contra ninguém, mas eu não defendo que uma vez que você se torna cristão, você nunca pode retroceder. Você pode retroceder e você pode ir direto para o inferno. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Pode não ser popular dizer isso. Ok, deixa eu te dar a terceira escritura e eu vou ter que encerrar. Paulo havia escrito esta carta agora para os Efésios. Esta é a carta aos Efésios. Veja, a primeira carta que Paulo escreveu foi para Corinto, os Coríntios. A segunda carta que ele escreveu foi para a igreja na Galácia. Ele está escrevendo para as igrejas. A terceira igreja que ele escreveu foi a igreja de Éfeso. Éfeso, mostrar o que ele diz à igreja em Éfeso. Bem, uma coisa você pode ter certeza. Ok, aqui vamos nós de novo. 3. Nenhuma pessoa imoral, impura ou gananciosa, como uma pessoa que é idólatra, tem qualquer herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Ele diz que eles não têm herança. Não, imoral. Nenhuma pessoa impura, gananciosa como um idólatra, tem qualquer herança no reino de Cristo e de seu Deus. Não deixe ninguém te enganar, disse Paulo. Não se deixe enganar sobre isso, pessoal. Fique atrás deste púlpito e eu sinto a autoridade para dizer isso. Eu sinto isso. Não se deixe enganar. Eu posso sentir isso saindo de mim em várias circunstâncias. E sob a unção, e eu sei que eu devo fazer isso com a minha vida agora. Eu sei que eu devo, e eu não me importo com o que mais alguém faz. Eu não estou julgando minha vida ou meu ministério com base em ninguém mais. E eu não sou auto-justo sobre isso. Eu só estou dizendo, é por isso que estou aqui e é isso que eu vou fazer. E aqui está o que diz. Em 3 lugares diferentes no Novo Testamento, Paulo diz que esse tipo de pessoa não pode herdar o reino. 3 lugares. 3. Ainda não terminei. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. É até bíblico. É isso. E então ele está te dizendo, não se deixe realmente enganar, verdadeiramente. Agora você pode sentir a força que está dentro de você. Uma força que sempre esteve presente, esperando para ser reconhecida. Se isso não está claro, eu não sei o que mais vai ser necessário para ficar mais claro. Este é Jesus. Ele disse, muitos virão a mim naquele dia. Quantos? Muitos, poucos, muitos, lá. Venham a mim naquele dia. E aqui está o que ele disse. Senhor, Senhor. E eles dirão, Senhor, Senhor. Agora deixa eu parar bem aqui. Tire isso da tela. Você sabe, a Bíblia diz, nenhum homem chama Jesus de Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você sabia que quando você diz Senhor, isso significa que você nasceu de novo, porque você o vê como Senhor em Cristo? Então isso significa que você teve uma experiência de novo nascimento? E eu vou provar isso de 2 outras maneiras. A segunda coisa que ele disse foi, não profetizamos. Espere só um minuto, tire isso. Ele não disse que estavam agindo como se estivessem profetizando. Ele disse que eles profetizaram. Jesus disse isso. Isso não foi alguém que cometeu um erro. Jesus disse, eles profetizaram e
Então Jesus disse isso, ele disse, e eles disseram, nós expulsamos demônios em seu nome. Tá bom, agora. Temos pessoas que o chamam de Senhor. Eles nasceram de novo, eles têm profetizado, sim, e agora estão expulsando demônios. Você não pode expulsar um demônio, não dá. Um mais forte do que o homem forte tem que vir e expulsar o diabo. E então ele disse, e eles disseram, fizemos muitas obras maravilhosas em seu nome. Como se dissesse, Jesus, você simplesmente não sabe quem somos. Eu sei que temos nossas falhas e eu sei que a graça cobre isso. Certo? Foi isso que meu pastor me disse. Jesus disse, eu vou declarar a eles, eu nem conheço vocês. Eu nem conheço vocês. E ele disse, afaste-se de mim. Em outras palavras, você não vai herdar meu reino. Você entrou pela porta da salvação, mas você não vai ter parte na herança. É melhor você acordar. Então, aí está, pessoal. Aí está. Você entrou pela porta, mas não vai herdar se estiver vivendo em pecado. Quantas vezes ele disse isso? Ele usou 4 versículos ali, e cada um deles mostrou que você não pode viver em compromisso e viver em pecado e herdar o reino de Deus. Você pode ter nascido de novo e pensado, bem, eu posso voltar a viver do jeito que eu costumava viver. E a Bíblia nos diz claramente ali em cada um desses versículos que você não pode fazer isso e pensar, bem, eu estou salvo e sou salvo pela graça e posso viver do jeito que eu quiser. Não, você não pode. E então, a partir dessas escrituras que deveriam te abalar o suficiente para te fazer perceber, ei, se você está vivendo em um estado de compromisso, se você está vivendo em um estado de pecado e pensa que está nascido de novo, e você pensa, ele vai dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu preciso que você perceba, sempre que eu passei por tribulação com Jesus, e ele me mostrou todos aqueles cristãos aqui, porque viveram um estilo de vida de uma mensagem de graça diluída, e pensaram que estavam vivendo de forma justa, pensaram que estavam bem, eles estavam se envolvendo com outras pessoas, eles estavam usando drogas, eles estavam vendo pornografia, eles estavam vivendo como o mundo e não havia separação entre eles e o mundo. Eles tinham uma aparência de piedade, mas negavam o seu poder. A Bíblia até diz isso repetidamente. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Por favor, me escute o que estou tentando te dizer. Eu imploro a você. Por favor, escute. Se você precisar, volte e assista de novo. É isso que eu faço, e eu ouço, e eu ouço, e eu ouço. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir. Não ouvir uma vez, mas viver isso. E ouvir, e ouvir, e ouvir. Estou tentando ajudar todos vocês. Eu caminhei com Jesus na tribulação. Eu vi todos os cristãos que ficaram aqui. Eu os vi terem suas cabeças cortadas porque estavam vivendo um estilo de vida comprometedor e não achavam que estavam em pecado. Eles achavam que estavam bem. Eles achavam que podiam viver do jeito que quisessem. E eu estou te dizendo, eu imploro a você, coloque sua vida em ordem. Coloque seu coração em ordem diante dele. Dê o melhor de sua capacidade. Dê o melhor de sua capacidade. Viva um estilo de vida santo. Vá à igreja aos domingos. Vá e faça trabalho voluntário. Faça coisas pela igreja. E separe-se para ele. Seja o sal da terra. Seja uma luz. Não seja, a Bíblia diz que você pode ser quente ou pode ser frio. Mas você não será morno, porque ele disse que te vomitaria da boca dele. Se o Senhor Jesus diz que ele te vomitará da boca dele, se você for morno, se você não for quente ou frio. Cara, pessoal, vocês veem quantas vezes ele está tentando dizer para vocês não estarem em compromisso? Quantas vezes ele está tentando te dizer para viver fervoroso por Jesus? Entre na palavra, entre lá e se anime. Ore e busque o rosto dele, sente-se aos pés dele. Entregue-se a Jesus Cristo hoje. Arrependa-se. Você está ficando sem tempo. Não é hora de brincar mais. Jesus está voltando em breve. E ele te ama, mas ele não vai ter alguém que está cheio do mundo.
mas todos vivendo como o diabo. Então eu espero que isso tenha te ajudado a se mexer um pouco hoje e para te fazer perceber onde estamos, que estamos em tempos perigosos, virão nos últimos dias. Pessoal, estamos vivendo nos últimos dias. Eu quero que você diga esta oração comigo agora. Repita esta oração depois de mim. Se você não nasceu de novo e quer nascer de novo, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de salvação. Diga, Pai, perdoa-me dos meus pecados. Eu sou um pecador, Senhor. Perdoa-me. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Lave-me com o seu sangue. Purifica-me de toda injustiça. Eu me arrependo. Eu confesso meus pecados diante de você. Eu tenho sido um pecador. Senhor, eu confesso meus pecados diante de você. Agora, Deus, eu sei que eu errei. Eu sei que eu preciso, mas eu preciso de Jesus. Eu preciso de um Salvador. Entre no meu coração. Encha-me com o seu Espírito Santo. Venha e viva dentro de mim. Ensina-me os teus caminhos. Eu leio a sua palavra. Eu vou à igreja aos domingos. Eu vou te buscar, Deus. Diga essas coisas e sinta isso de verdade. Diga isso com todo o seu coração. Sinta isso de verdade e afaste-se dos seus caminhos malignos. E ele disse que direcionaria o seu caminho. Ele vai te purificar de toda injustiça. Hoje é o seu dia. E se você disse a oração do pecador, você acredita de coração. Você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por você e ressuscitou no terceiro dia. Você não duvida disso, você está salvo. Eu acredito nisso com todo o meu coração. Agora é hora de se afastar de toda essa besteira. Afaste-se do pecado. Fuja disso. E eu acredito com todo o meu coração, eu vou te ver quando chegarmos lá em cima na arrebatação, na igreja. Talvez a sua casa seja ao lado da minha no céu. Bem, eu agradeço a todos por assistirem a este vídeo comigo hoje. Eu espero que isso tenha te abençoado. Bem, coloque um sorriso no seu rosto, uma canção no seu coração. Jesus te ama tanto e nós te amamos e nos vemos na próxima vez. Tchau!